Boa noite, meus irmãos e irmãs. Estou aqui para mais um estudo da palavra do Senhor. Que o Senhor cresça cada vez mais e eu diminua. E que eu seja um instrumento nas mãos do Senhor para abençoar cada um de vocês através da palavra do Senhor. Que possamos nos aperfeiçoarmos mais e mais na palavra do Senhor. Então, o título do nosso estudo hoje é: Você é santo? Você que já tem Cristo é santo? Então, vamos orar para entrarmos neste assunto, né? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Pai, por mais este momento aqui de estudo, de ensino da sua palavra. Sei que não sou nada, a palavra não é minha, é sua. A reflexão, ou melhor, a revelação não vem de mim, sim do Senhor. É teu Espírito quem revela, para a tua serva transmitir ao teu povo. Logo, o vaso é seu, a palavra é sua, a revelação é sua, e os que irão ouvir, eu creio que são teus também. Se ainda não são, serão. E obrigado pelo privilégio, Pai. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Então, você é santo? Muitos que se dizem de Deus, dizem que não são santos. Eu tenho ouvido muito isso, né? Ah, mas eu não sou santa. Tem certeza que você não é santa. E o que é ser santo, não é? O que é ser santo? O que significa esta palavra santo? Aqui em Levítico 11, 44, Deus nos diz assim. Levítico 11, 44. Deus diz assim: Porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Não contaminarás a sua alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. Quem são os répteis? As cobras. E aqui esses répteis representam Satanás, representam seus demônios. E nós somos santos, não devemos nos contaminar com estes répteis. E nem com nada neste mundo, porque a palavra destes répteis, destas cobras, destas serpentes, é a palavra da mentira e do engano. Aqui no versículo, no capítulo 19 de Levítico, nos diz o seguinte, esse versículo, né? Levítico 19, 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: Santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então a ordem de Deus é que nós, como filhos dele, devemos ser santos. Então, a cada dia devemos nos santificar. Então, o capítulo 20, versículo 26, nos diz o seguinte, aqui de Levítico, né? Nos diz assim, versículo 20, ou melhor, capítulo 20, versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meus. Então, o que é ser santo?
Deus já disse aqui: e vos separei dos povos para serdes meus. Deus separou um povo para ele. Deus separou um povo dos demais povos. Deus separou uma nação das demais nações para ele. E como ele é santo, estes que ele separou também têm que ser santo, porque tem que andar na sua palavra. Na sua palavra, nos seus mandamentos, nos seus estatutos, nas suas leis, nos seus decretos, nos seus juízos. E assim você está sendo santo. Então Deus manda o seu povo ser santo, pois ele é santo. O que significa ser santo? Ser santo é ser separado do pecado, é ser separado deste mundo governado pelo maligno, é ser separado de tudo que é ruim, separado deste mundo corrompido pelo mal. Ser santo é ser como Cristo, mesmo estando neste mundo, não se conformando a ele, ou melhor, não fazendo o que o mundo lhe oferece, aquilo que o mundo lhe apresenta como bom, aquilo que o mundo quer que você faça. Ser santo é abandonar os desejos da carne e produzir o fruto do Espírito Santo. Então, o que é ser santo? Ser santo é tudo isto que eu falei. Ser santo é dizer não para as mentiras e enganos do diabo e se firmar na verdade e buscar o conhecimento profundo desta verdade, que é Cristo, a palavra de Deus. Deus nos escolheu e nos separou para sermos dele, para sermos separados deste mundo, separado deste mundo governado por Satanás, separado do domínio do maligno, separado do pecado. Então, no Apocalipse 22:11, Jesus nos diz o seguinte, Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 11, nos diz assim: Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, é isso que Deus quer que façamos. Então, quem é santo, seja santificado ainda. Ele está dizendo que o povo dele é santo. Ele diz: e quem é santo? Então, o povo de Cristo, os lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro Jesus, eles são santos. Mas Cristo diz: seja santificado ainda. Quer dizer, você já é santo, mas você tem que ser mais santo ainda, porque nós somos santos, mas não somos perfeitos. Então, Jesus nos diz que quem é santo, seja santificado ainda. Logo, todo verdadeiro filho de Deus é santo. Ele só não é perfeito.
mas é santo e se santificando a cada dia mais, ou melhor, a cada dia, o verdadeiro Filho de Deus abandona o pecado para viver na obediência à palavra de Deus. Isto é ser santo. Isto é se santificar ainda. Você está sendo santo e ao mesmo tempo se santificando. Como assim, irmã? Significa que em uma área da minha vida que eu andava no pecado, no momento que eu abandono aquele pecado, eu me santifiquei naquela área. Mas eu preciso continuar sendo santo, porque tem outras áreas da minha vida que eu preciso abandonar o pecado também. Por isso, Jesus diz no versículo 11 aqui do Apocalipse 22, e quem é santo, seja santificado ainda. Você já é santo, continue se santificando, continue sendo santificado, continue buscando a santificação. Por quê? Porque nós precisamos alcançar a perfeição. Então, a cada dia nós estamos sendo santos e alcançando, para alcançar, não é a perfeição. Por isso Cristo diz: quem é santo, se santifique mais, ou melhor, se você já é santo em alguma área da sua vida, continue a se santificar nas outras áreas que você ainda não é santo, que você ainda tem dificuldade de abandonar o pecado. Vá abandonando, vá deixando, vá se convertendo, vá mudando a sua maneira de pensar, de agir, de viver. Você precisa ser santo, então se santifique mais. Mas Jesus diz: quem é sujo, quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Então, os que são do diabo, eles são injustos, então eles continuem fazendo injustiça. E se são sujos, continuem se sujando mais ainda. Mas quem é justo, faça justiça ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então, esta é a ordem de Cristo para nós. Então, o versículo 22, ele diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, o que você fez na terra? Você obedeceu a minha ordem? Você procurou o máximo a santificação? Você obedeceu a minha palavra? Então, ele diz: e eis que cedo venho, e o meu galardão, a minha recompensa, a minha premiação estará ou está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então, as obras de cada um vai ser recompensada pelo o galardão que Cristo vai dar, mas é conforme o seu trabalho, o seu esforço em ser santo, em obedecer a palavra de Deus, em andar na direção do Espírito de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo diz: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, ou melhor, santifique todo o seu ser,
o seu espírito, sua alma, mente, alma é mente, e seu coração seja plenamente conservado e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos que ter todo o nosso ser santificado, purificado. E ele diz irrepreensível para a vinda do nosso Senhor. Jesus diz que sem santificação ninguém verá Deus, ninguém. Então, aqui em 1 Tessalonicenses 5:23, Paulo deixa bem claro: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. É Deus quem nos santifica, mas mediante eu querer esta santificação, eu buscar obedecer a palavra, eu querer mudar as minhas más ações. Aí o Deus de paz vai me santificar em tudo. Esse tudo aqui é o espírito, a alma e o corpo plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, o meu espírito, a minha alma ou mente e todo o meu corpo sendo santo, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta terra ninguém será perfeito. Neste corpo mortal ninguém será perfeito. Mas na vinda do nosso Senhor acontecerá uma transformação no nosso ser, em todo o nosso ser, principalmente no nosso corpo, porque o nosso espírito e a nossa alma serão perfeitos. E essa perfeição do espírito e do corpo virá também da alma, virá também para o nosso corpo. E o nosso corpo sofrerá uma mudança, né? É como a lagarta. A lagarta entra no casulo e ali acontece uma mudança, uma transformação. A lagarta se transforma em uma linda borboleta. No nosso caso, nós vamos ser transformados de um corpo velho para um corpo espiritual. De um corpo morto, um corpo que morre, um corpo corruptível, para um corpo incorruptível. Um corpo pecaminoso para um corpo santo. Então vai acontecer esta mudança. Só depois que ocorrer esta mudança é que nós iremos ao encontro do nosso Senhor. Então nós seremos completamente santos, como Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o nosso ser, nosso espírito, alma e corpo, então serão plenamente irrepreensível para irmos ao encontro do nosso Senhor. Deus quer pessoas que estão se santificando para Ele. Pessoas que, apesar de estar neste mundo, não amam este mundo e nem se conformam com este mundo.
Então, é este tipo de pessoas que Deus anda atrás, pessoas que a cada dia se afasta do mundo, se afasta do pecado, se afasta da influência do mal e vem para Deus, para a palavra de Cristo, para a direção do Espírito Santo. Então, isto é ser santo, é se santificar, é andar na direção do Espírito Santo de Deus. Pessoas que a cada dia buscam a serem mais parecidos com o seu Mestre Jesus, seu Salvador e Senhor Jesus Cristo. São pessoas que morreram com Cristo e com Cristo ressuscitaram. Então, estas pessoas são aquelas que têm Cristo de verdade na sua vida e amam a Cristo verdadeiramente e querem obedecer em tudo a Cristo. São pessoas que passaram da morte espiritual para a vida de comunhão com o Pai eterno. Então a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, estão separados da presença de Deus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em Cristo nós temos esta oportunidade de voltarmos à presença do Pai. São pessoas que quanto mais se aproximam do Pai eterno, mais têm nojo deste mundo que jaz no maligno. Quanto mais perto de Deus você está, mais nojo do mundo você sente. Não sente desejo de ficar neste mundo, mas você sente nojo de tudo de maligno que tem neste mundo, não é? Então, são pessoas que não podem viver longe do seu Pai eterno. Então, são estas pessoas que estão se santificando. Elas querem estar perto do Pai, elas querem sentir a presença do Pai, elas querem ouvir o que o Pai fala, elas querem estar em comunhão íntima com o Pai. São pessoas que aguardam a volta do seu Mestre Jesus para lhes levarem com ele para a casa do Pai. João 14, do 1 ao 4. Jesus disse que é para a casa do Pai dele. Ia preparar um lugar para nós. E quando este lugar estivesse preparado, ele iria voltar para nos levar. Então, todos os verdadeiros filhos de Deus estão esperando, aguardando a volta de Jesus. São pessoas que amam verdadeiramente a Cristo, e procuram, por amor, obedecerem a sua palavra como ele manda. João 14, 21 e 23, Jesus diz: quem me ama, guarda a minha palavra. E eu e meu Pai viremos morar dentro desta pessoa. Então, essas pessoas que são santas, estão se santificando, são pessoas que amam verdadeiramente a Cristo e procuram, por amor a Cristo, a obedecerem a sua palavra como Cristo manda, né? Se você diz ser filho de Deus e não é santo, tem alguma coisa errada com você. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele quer, ele luta, ele se esforça para sair do mundo, para abandonar o pecado.
Então ele procura se dominar. Não estou falando de perfeição, pois perfeitos neste mundo, somente Cristo, o Filho de Deus, se manteve firme na santidade até o fim. Agora nós não somos perfeitos, mas estamos caminhando para a perfeição. Nós somos santos em algumas áreas, porque já abandonamos o pecado naquela área. Mas estamos nos santificando em outras áreas que precisamos abandonar o pecado. Então, no Apocalipse 22:11, Cristo diz: quem é santo, que se santifique ainda. Quem é santo, se santifique ainda. Em 1 Coríntios 15, do 52 ao 54, o Espírito Santo de Deus, que mora dentro do Filho de Deus, tirará de nós os salvos, esta roupa velha que é o nosso corpo. Então, o Espírito Santo vai nos tirar este corpo velho e vai nos dar um novo corpo. Vai tirar esse corpo velho de carne contaminada pelo pecado e vai nos dar um corpo santo, um corpo espiritual. Como Paulo fala em uma das suas cartas, né? Não sei se é 2 Coríntios, que há diversos tipos de corpo, né? Há corpo terreno e há corpo espiritual. E nós temos um corpo terreno agora, um corpo de carne, que esse não vai subir, porque carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Então, mas nós iremos ter um corpo espiritual, que esse sim vai herdar o reino de Deus. Então, essa roupa velha que é o nosso corpo, porque parte terrena, né? Nosso corpo, parte terrena, e nos ressuscitará e nos revestirá de um corpo espiritual. Desculpe, meus irmãos, porque eu não estou enxergando muito bem devido a uma catarata nos olhos que precisa de uma cirurgia, mas ainda não foi possível, né? Porque o SUS ainda não liberou e às vezes eu não enxergo muito bem. Que os irmãos me perdoem e orem por mim. Então, nos revestirá de um corpo espiritual e sem contaminação com o pecado, e seremos transformados e perfeitos e completamente santos e irrepreensíveis para irmos ao encontro do nosso esposo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4:17. Então, nós só iremos à presença de Cristo para de lá das nuvens irmos à presença do Pai, quando o nosso corpo, não só o nosso corpo, mas todo o nosso ser estiver completamente perfeito. E isto vai acontecer antes de chegarmos à presença de Deus, de Cristo, né? Isso vai acontecer no arrebatamento. Mediante estiver acontecendo o arrebatamento, a nossa subida, também estará acontecendo essa mudança no nosso ser. Somente quando isso acontecer, seremos a imagem e semelhança de nosso Cristo, e semelhantes também aos anjos em santidade. Os anjos são santos, são perfeitos, mas nós ainda não, mas seremos perfeitos. Por isso, obedeça a ordem de Deus.
Seja santo, seja separado do mundo, seja separado do pecado, seja separado das mentiras e engano do diabo, seja separado dos seus próprios desejos, não faça. Seja separado de tudo que lhe tira da santidade. Seja separado do mundo e do seu governante satânico, Satanás, que é o mentiroso. Em Mateus 5,48, Cristo nos manda sermos perfeitos, ou melhor, sermos separados do pecado, do mundo, do diabo. Então, Mateus 5,26, ele diz para a gente ser... Aliás, Mateus 5,48. Deixa eu ler lá direitinho. Mateus, capítulo 5, versículo 48, nos diz assim: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que está nos céus. Então, é isso que Deus quer de cada um dos seus filhos. A perfeição. A santificação. Por quê? Porque ser santo é ser perfeito. Então, nós já somos perfeitos em algumas áreas da nossa vida, mas em outras precisamos nos santificar. Precisamos abandonar o pecado para sermos santos. E assim, na volta do nosso Senhor, nós seremos completamente mudados, transformados e receberemos um novo corpo, um corpo santo, e iremos à presença do Pai. Que o Senhor nos abençoe, que você, meu irmão e irmã, continue firme no Senhor e procurando a cada dia se manter santo, perfeito, fazendo a vontade de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Dê o seu like, dê o seu bonzinho, compartilhe essa live. Os meus estudos, o YouTube, o Instagram, não anda recomendando para muitas pessoas. E quando recomenda, as pessoas não assistem, né? Não dão seu bonzinho quando assistem e não compartilha com outras pessoas. Se você não fizer isso, você não vai ajudar a outras pessoas ouvirem a verdade. Então, mande, porque muitas dessas pessoas poderão abrir esta live e assistir e aprender e crescer. E assim estarão se aperfeiçoando, se santificando, aprendendo a palavra de Deus e mudando. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, que nos ensina. Nós somos santos, mas não somos perfeitos, pois estamos caminhando para a perfeição. E a perfeição acontecerá somente na sua volta, antes de chegarmos até a sua presença. É na ida para a sua presença é que acontecerá a mudança do nosso corpo. E assim seremos perfeitos e iremos para a casa do Pai. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. E para irmos à presença do Pai, precisamos ser santos e irrepreensíveis. Obrigado, meu Jesus, porque o Senhor na cruz conquistou para nós esta oportunidade de sermos santos. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém. Até a próxima live.